Então, meus amados irmãos, dando continuidade à aula de número 70, né? Agora estamos na segunda parte dela e estamos falando sobre as contribuições singulares do livro do profeta Joel. Nessa parte aqui nós vamos falar sobre a questão do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, né? Joel é conhecido como profeta que anunciou isso, né? Então, o dia de Pentecostes, naquele discurso de Pedro, ele cita o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32, como uma profecia da dispensação cristã. Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 16 a 21, naquele discurso, né, que ele fez logo após a descida do Espírito, usou Joel capítulo 2, versículo 28 até o 32, para confirmar a validade do dom de línguas no Pentecoste. Paulo, em Romanos 10, 13, usou Joel capítulo 2, versículo 28 até o 32, para confirmar a validade da oferta de salvação pela fé a todo o mundo. A primeira parte foi cumprida no Pentecoste, isto é, o Espírito Santo foi derramado para a proclamação da salvação. A última parte, referente aos sinais divinos de perturbações físicas no Sol, na Lua e no céu, não ocorreu naquela ocasião, mas acontecerá um pouco antes do grande dia da sua ira, ou seja, na grande tribulação. Essa profecia da obra do Espírito Santo e da obra do terrível julgamento tem duas fases largamente distanciadas. Então nós temos aqui, né, a promessa de prosperidade material mediante ao arrependimento. Joel capítulo 2, versículo 18 até o 27. Essa aqui é uma outra contribuição singular do livro do profeta Joel. Joel dá uma ênfase especial aos benefícios físicos e materiais advindos do arrependimento e obediência. Tal arrependimento removeria as pragas dos gafanhotos e da estiagem e restauraria as bênçãos da chuva, boas colheitas e proteção contra os inimigos. Joel capítulo 2, versículo 19 e 20 dizem o seguinte: O Senhor respondeu ao seu povo: Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. O objetivo do Senhor nessa promessa a Israel era demonstrar sua soberania sobre toda a natureza como um testemunho tanto para Israel como para as nações. Na atual dispensação, que é a dispensação da graça, não há aliança de benefícios materiais, como era a aliança mosaica. Então, na dispensação da graça, não há esse tipo de aliança de benefícios materiais. Deus apela para a fé na sua palavra estabelecida, independentemente de benefícios materiais, conforme a gente pode ver lá em Mateus capítulo 19, versículo 21, e Lucas capítulo 14, versículo 33. Outra contribuição singular do livro do profeta Joel é com relação a fazer do Senhor um aliado. Joel enfatiza isso, né? Que o povo de Judá tinha que fazer do Senhor um aliado.
capítulo 2, versículo 16 até o 18 de Joel, dizem o seguinte: Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: Onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Joel capítulo 2 e versículo 17, a gente acabou de ler, mas vou repetir, diz o seguinte: Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: Onde está o seu Deus? Então, Joel 2,17 é o ponto crucial do livro. Contém a oração de arrependimento recomendada pelo Senhor para o povo, oração que muda a perspectiva do livro da adversidade para a bênção. O versículo seguinte principia com Então o Senhor. Então, o versículo 18 de Joel 2 inicia com a expressão Então o Senhor, ou seja, a oração, né, feita, conforme está lá em Joel 2 e 17, vai mudar o quadro, né? Então enumera as diversas bênçãos que ele poderá dar ao povo judeu após o arrependimento. Deixaria de ser adversário para se tornar um aliado. Transformaria o seu infortúnio em prosperidade. O arrependimento verdadeiro faz de Deus um defensor do penitente e torna-o capaz de receber as bênçãos divinas. A Cristologia no livro do profeta Joel. Joel, o profeta do Espírito Santo, cita o Senhor como o libertador e governador do seu povo através do Messias. Então nós temos aqui as seguintes referências, né, que ao serem olhadas com as lentes do Novo Testamento, a gente enxerga aqui uma mensagem cristológica, né, do profeta Joel. Joel 2:27 diz: Sabereis que eu estou no meio de Israel. Joel 2:28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Capítulo 3, versículo 2, congregai todas as nações, entrarei em juízo contra elas. Joel 3, versículo 12, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar. Joel capítulo 3, versículo 21, eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. E essa profecia tem a sua referência cumprida lá em João capítulo 5 e o versículo 22. Então essas referências do profeta Joel, chamadas referências cristológicas, elas só podem ser assim identificadas quando nós as conectamos, né, com o Novo Testamento. Então nós temos aqui o esboço do livro do profeta Joel, uma visão assim panorâmica do livro, né? O livro fala do julgamento do Senhor e a salvação no seu dia. E esse esboço aqui ele está dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre a desolação de Sião no dia do Senhor, e a segunda parte fala sobre o livramento de Sião no dia do Senhor. Nessa primeira parte, né, a desolação de Sião no dia do Senhor, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 17, nós temos aqui duas divisões para essa primeira parte, que é a desolação histórica no dia de Joel, que é o capítulo 1,
vai até o versículo 15, né? Onde fala sobre a desolação pelos gafanhotos, a invasão dos gafanhotos. Então Deus se aproveita dessa situação, né, para fazer um convite para o arrependimento. E tem a questão aqui da desolação, né, pela estiagem. Deus permitiu que houvesse um tempo de estiagem. Joel 1, 16 a 20. Então, tanto a desolação pelos gafanhotos quanto pela estiagem era uma permissão de Deus para que isso acontecesse, para que o povo se voltasse para o Senhor. E a desolação profética no dia do Senhor, né? Capítulo 2, versículo 1 até o 17, onde o Senhor dirige o seu exército devastador e o Senhor protege o seu povo arrependido. Então Deus aqui, através do profeta Joel, traz permite que eventos, né, punitivos cheguem para a nação de Judá, e esses eventos punitivos são chamados de Dia do Senhor, mas também esse chamado Dia do Senhor aponta para as questões escatológicas, como a gente já viu anteriormente aqui no estudo do profeta Joel. Então, a segunda parte aqui desse esboço do livro do profeta Joel fala sobre o livramento de Sião no dia do Senhor. Capítulo 2, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 21. Então, o livramento através do arrependimento do seu povo. Então, nós temos aqui, né, a questão aqui do livramento através do arrependimento do seu povo, onde a ação do Senhor vai ser revogada, então o Senhor se tornará um aliado dos judeus, o julgamento do Senhor é revogado, ou seja, Deus trará um tempo de prosperidade. É o livramento através do derramamento do Espírito. Isso cumpriu-se lá no dia de Pentecostes, né? Onde fala sobre uma proclamação universal, sinais incomparáveis e salvação universal. Lembrando que esse capítulo 2, versículo 28 até o 32, compõe o capítulo 3 na Bíblia hebraica. Então, na Bíblia hebraica, o capítulo 3 de Joel é, na verdade, o nosso aqui, capítulo 2, versículo 28 até o 32. Bom, livramento através da vinda do Messias, na letra C, né? Que é o capítulo 3. Na Bíblia hebraica, é o capítulo de número 4. Então, o livramento através da vinda do Messias, Israel novamente congregado dentre as nações, os exércitos do mundo reúnem-se no Armagedon, o exército do Senhor esmaga os iníquos e a presença do Senhor habita em Sião. Então, aqui está envolvido vários eventos de ordem escatológica, tá bom? Então, nós temos aqui, né? Chegamos aqui ao final do estudo do livro do profeta Joel. Era muito extenso, precisou que a gente dividisse aqui em 2 aulas para não ficar muito cansativo. Então, que Deus abençoe. Um abraço.